Olá, acompanhando já? Tá pausado? No Instagram, né? É, vou tentar de Não tem novo. problema. Não voltou. Ok, estamos aqui. Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui com a nossa live. Estamos recebendo nesse momento a nossa psicóloga, Sandy Julia. Sandy Julia. Boa noite, Ela, pessoal. seja bem-vinda. Hoje nós vamos Obrigada. debater um assunto muito polêmico. Polêmico, não digo polêmico, mas digo urgente, né? Que é como cuidar da saúde mental das nossas crianças nesse ambiente de confinamento prolongado, né? Isso é uma coisa que a gente tem buscado compreender e entender. E hoje, no início, foi tudo muito levado na brincadeira pela criança, né? Pelo adolescente, enfim, por esse público, né? Nós estamos agora com mais de 40 dias na 11ª semana de quarentena, né? E no começo era tudo muito legal, ficar em casa, não ir à escola, deixar de fazer tarefa, né? Curtir férias, mas com o tempo, né? Passado esse tempo agora, a gente vê que algumas necessidades são mais urgentes e que naturalmente as crianças elas vão se tornando estressadas, né, com esse momento de que elas não podem sair, os lazeres externos, né, ir ao clube e outras coisas que elas faziam acaba não podendo mais fazer, e isso vai frustrando e trazendo alguns problemas psicológicos e até mesmo físicos, né, para essas crianças e que, por que não para os pais, né, que são os responsáveis por elas. Os responsáveis, né, porque nem sempre são os pais. Eu me chamo Gleison Silva, eu sou pedagogo na Uninter, sou especialista em diversas áreas e hoje eu não sou ninguém aqui, eu sou um moderador, sou gestor da unidade da Uninter em Altamira e também da IBR Cursos, que está promovendo esse brilhante momento aqui para ajudar os pais a entender melhor os seus filhos, né? E vamos receber, então, agora aqui a nossa psicóloga. Então, a proposta dessa live é discutir os aspectos de uma recomendação que foi feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Essa recomendação, ela se chama exatamente Alerta aos Pais. Traz os cuidados que a gente precisa ter e as prováveis consequências dessa falta de cuidado, né? Então, seja bem-vinda. A psicóloga é a doutora, posso chamar assim, né? Sandy Julia, ela que é pedagoga especializada, né, em psicologia, desculpa, psicóloga, formada pela Universidade Potiguar, pronto, me corrigi. Também atua na área da psicologia, essa é psicologia escolar, e atua também na área da psicologia clínica, né, com ênfase na prevenção e combate ao suicídio de jovens e adolescentes. Nós parece que nós estamos online no Instagram, mas não tem problema, quem está acompanhando agora vai poder depois acompanhar lá no IGTV, na íntegra, nós vamos publicar para que vocês possam acompanhar esse momento aqui. E se estiverem nos acompanhando, vai lá no canal do Facebook, nós estamos online. Então, seja bem-vinda, doutora. Obrigada. É um prazer receber essa parceria. Você que atua na Escola Judete Dutra com psicologia escolar, né? Sim. Entre outras coisas. Então, é sua palavra presente, se fale com nossa audiência. Boa noite, pessoal. É um prazer, né, receber esse convite, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e poder contribuir com as pessoas que estão em casa, porque nós sabemos que o isolamento social ele tem gerado diversos dilemas emocionais, diversas dúvidas. Sabemos que com crianças e adolescentes em casa não é fácil, não poder sair, não poder realizar as atividades que antes eram comuns. Então, nós estamos aqui hoje para contribuir um pouco com a satisfação, com o prazer, com a melhoria na rotina diária da família de Altamira e de quem estiver assistindo por aí, né?
Que ótimo. Então, vamos começar então com a primeira questão. O objetivo dessa live, gente, é que a gente seja bem objetivo, né? Orientações práticas, realmente, coisas que vocês vão poder fazer aí nas suas casas, para que possamos, então, ajudar nossas crianças. Tá? Então, a primeira questão é o seguinte, professora. Desculpe o hábito, tá, de professora, que nós somos de uma instituição de ensino, temos o hábito. Então, um dos psicólogos mais famosos da atualidade, ele escreveu um texto onde ele dizia que crianças, quando não estão na escola, tendem a ser fisicamente menos ativas e tendem a passar mais tempo em frente à TV, jogando, né, usando a internet. E, além disso, ele adquire padrões irregulares de sono, dormem pouco ou muito, né, e também se alimentam inadequadamente. Nesse aspecto, quais são, assim, na sua perspectiva, no seu ponto de vista, as principais consequências que esse comportamento pode trazer, visto que nós estamos aí com 2 meses já, né, nessa movimentação? Sim. Na verdade, é uma mudança muito sem aviso prévio, foi sem aviso, sem planejamento, o que gerou diversos conflitos, né? O ir à escola, na verdade, ele tem vários estímulos para a criança. Então, ela tem vontade de ir para a escola por causa dos amigos, da professora, da sala de aula, diversos fatores aí, porque também depende da faixa etária que os estímulos eles vão ser diferentes. Mas quando ele não vai à escola, já não tem mais aquela atividade, não tem aquela rotina, não precisa talvez acordar tão cedo, não tem mais que ir para a sala fazer aquela atividade. Então, dar uma sensação errada de que ele pode fazer o que ele quer, então ele pode ficar mais tempo no videogame, ele pode ficar mais tempo na televisão, ele pode ficar mais tempo fazendo certas coisas que infinitas dentro de casa. E isso não é muito saudável, porque na verdade nós não estamos de férias, né? Nós estamos em um isolamento necessário para combater uma pandemia, um vírus que se instaurou pelo mundo afora. Então, não é férias, né? Não é férias. Então, as consequências elas vão ser nessa distorção de compreensão que os filhos eles podem ter, achando que é férias e podem fazer o que eles querem, e isso vai dificultar na rotina padrão, na rotina quando voltar às aulas, na rotina que em casa precisa manter dos estudos. Entendi. E isso é bastante prejudicial, né? Porque em algum momento eles vão voltar, né, a essa rotina, a gente não sabe se tão logo, né? A essa rotina de ir até a escola, né? E isso tende a dificultar ainda mais, né? Se a gente pensar em crianças pequenas, então, mas a gente vamos falando sobre isso. Sim. Uma outra questão que também fica muito evidente é que, dentro da própria recomendação que a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu, ela fala que o estresse de ficar confinado tanto tempo, no nosso caso já quase 11 semanas aqui em Altamira, né? Ele pode tornar-se tóxico à criança e causar mais um desequilíbrio hormonal. E esse desequilíbrio acaba por sobrecarregar o sistema cardiovascular. Isso desenvolve e prejudica o desenvolvimento da criança. Nesse aspecto, do ponto de vista emocional, psicológico, né, da criança e do adolescente, que esse é o público que a gente está atendendo, né? Quais serão as consequências desse estresse ao longo da vida, do crescimento, desse desenvolvimento? Porque a gente sabe que, do ponto de vista físico, ele vai ter alguns retardos de crescimento, por exemplo, porque dorme pouco, por exemplo, né? De memória, por conta das próprias vitaminas, que acaba não se alimentando adequadamente. Esse estresse físico, ele é visível, né? Mas o emocional, quais são as consequências desse estresse ao longo da vida dessa criança? Sim, na verdade esse é o momento que ele gera muito desequilíbrio nas emoções. E aí elas podem estar muito intensas ou oscilar bastante, como o humor,
né? Como ativar bastante a ansiedade, ela pode ficar um pouco mais elevada, como também pode gerar uma sensação e uma emoção de medo, de insegurança, e pode ter algumas consequências, porque vai variar de pessoa para pessoa e de família para família, né? Na verdade, são consequências que, se prevenidas, elas não irão acontecer, né? Esses são dados que nós sabemos que eles acontecem, mas que é possível prevenir. Então, é possível cuidar das emoções dos que estão em casa, dos filhos, para que não venha a ser gerado um desequilíbrio no hoje, que vai gerar uma consequência no amanhã ou para uma vida inteira. E o ideal, nesse momento, é não depositar uma ideia de que o isolamento é ruim. Porque quando os mais velhos, os pais, os responsáveis, eles depositam uma ideia de que é um momento muito catastrófico, é um momento muito ruim, que nada vai dar mais certo, a criança ela está ouvindo, ela está absorvendo, o adolescente também. Né? Então, esse exemplo de verbalização, esse exemplo de fala, esse exemplo estressor, ele pode causar mais estresse nas crianças, nos adolescentes, e aí eles vão ter uma resposta interpretativa errônea da situação. Isolar-se é um fato ruim, porém, o porquê estamos isolados e para que estamos isolados é para um benefício. E isso precisa ser explicado para os filhos, para a criança, como para o adolescente também. O porquê estamos isolados, porque é muito fácil enxergar que é ruim, que é catastrófico, que é um tédio, que não tem muito o que fazer, que não consegue dar conta da rotina. É estressor. Mas que, se for monitorado, ponderado, modelado de uma forma benéfica, educativa, eles vão ter uma interpretação emocional de uma forma mais saudável, eles vão ter uma interpretação cognitiva de uma forma mais saudável. Olha, nós estamos isolados, mas é para um benefício comum, um benefício coletivo, para que o vírus ele acabe, ele não se prolongue e que a gente possa voltar à normalidade. Então, quando isso é ensinado de uma forma benéfica, vai dar tudo certo, mas quando não, vai gerar muitas consequências, porque é um momento que chegou como um boom sem pedir licença e, de repente, todo mundo tem que ir para sua casa. Como é que fica para as crianças que estão em desenvolvimento, desenvolvendo habilidades sociais, coletivas, para os adolescentes que adoram ver os seus amigos, é da fase, eles precisam estar envolvidos com o seu grupo para poder ir se afirmando quanto identidade, porque eles têm essa necessidade emocional. Então, de fato, é um desequilíbrio que pode ser cuidado. Entendi. Muito bom. Então, isso a gente pode ponderar, então, que diversos sintomas podem ser desenvolvidos nesse momento, né? Como que os pais conseguem identificar esse estresse da pessoa? Porque tem muita criança que é muito ativa. Sim. Né? Quais são os sintomas físicos, aliás? Quais são os sintomas nítidos, né? Sim. Que a gente consegue perceber dos nossos filhos? Eu sou pai, tenho 2 filhos, né? Que estão nessa idade. E como que eu consigo perceber neles que eles estão estressados, que estão... Muitos são ativos, bem educados, né? E dificulta um pouco da gente perceber essas entrelinhas do comportamento. Sim. Como que eu posso perceber? Quais são os sintomas que ele apresenta? Os sintomas eles podem variar, porque é uma apresentação fora do padrão. Então, você sabe como seus filhos são. Então, se algo começa a apresentar fora da normalidade, como assim? Ele está comendo excessivamente, ou ele não está comendo, ele está dormindo excessivamente, ou ele não está dormindo, uma irritabilidade diária que antes não tinha, uma reclamação constante, que está sentindo dor de cabeça, que está sentindo o coração palpitar, que está suando, que não está bem.
toda e qualquer resposta ou chamada de atenção, ela precisa ser dado atenção para poder verificar o que é que está acontecendo com esta criança ou com este adolescente. Porque toda reclamação, toda resposta fisiológica, emocional, um choro constante ou repentino, algo diferente naquele indivíduo, naquela criança ou adolescente, é uma observação que é necessária ser feita, né? Porque o que acontece? A criança e o adolescente, ele demonstra quando ele não está bem. E não é birra, não é porque o menino ou a menina é mal educado, é porque quer atrapalhar o trabalho dos pais, não. É porque ele está fora da rotina, ele não pode ver os amigos, ele não vai mais à escola, ele está trancado em uma casa onde ele não foi criado biologicamente para viver trancado. Então, Sim. vai ter uma resposta emocional. E é nesse momento que é preciso manter a calma, respirar, porque nós temos duas respostas aí. Nós temos os dos filhos e nós temos a resposta dos pais. Porque todo mundo está na mesma maré emocional. Sim. Então, é um equilíbrio aí que é preciso respirar antes de dar qualquer resposta. Porque uma resposta, vai para o teu quarto, espera, não estou com tempo, menino. Sei, eu entendo. E tudo que é exacerbado, então, né? Medo exacerbado, né? Ansiedade, não consegue esperar, tudo que é exacerbado, então, a gente pode considerar um sintoma que deve ser tratado, né? Observado, nem sempre tratado, mas observado, né? E se eu identificar esses aspectos, como que eu posso agir, já que eu estou no espaço de confinamento, como que eu posso agir? Dialogando com o filho ou com a filha. Primeiro passo é ouvir, entender e acolher. E o primeiro acolhimento ele deve ser da família. É parar tudo que está fazendo e dar atenção àquele grito de, vamos dizer, de socorro por uma necessidade de atenção, de verbalização, de desabafo, porque essa criança ela precisa falar. E aí a gente entra em um tópico que tem crianças, adolescentes, eles já sabem falar, mas não querem falar. Crianças sabem falar, mas não sabem explicar o que está sentindo. E aí, Sim. né, os pais precisam buscar metodologias que eles conhecem os filhos, as crianças, né? Você ir nomeando o que você está sentindo. Você está triste? Você está com medo? Você está irritado? Tem que ir dando nomes para que eles... Você vai falando para que eles possam se identificar. Olha, eu estou sentindo isso mesmo, mãe. Né? E aí, fazendo aquele acolhimento, olha, nós estamos aqui, e explicando por que estão trancados, e falando que tudo vai voltar. Para os adolescentes é um pouquinho mais complicado, porque a adolescência é uma fase em que eles não gostam de conversar. Então, é Sim. preciso que os pais usem métodos das quais possam ganhar os seus filhos. E não é métodos punitivos, não é métodos autoritários. Do que o adolescente gosta? Ele gosta de jogar, ele gosta de série de adolescentes. Então, sabe, antes de um bate-papo, sabe, procurar ver o que o filho gosta. Olha, vi que saiu aquele episódio novo do Netflix, quero assistir com você. O pai pode odiar, mas eu quero assistir com você. E aí o filho, beleza, vamos lá. E aí, a partir daquilo ali, você pode puxar um diálogo. Olha, você viu o que aconteceu? Olha, eu acho que isso assim, você pode colocar aquele assunto que você quer falar com os filhos dentro da temática em que eles se sintam confortáveis e seguros, porque adolescentes têm medo dos pais. Sim, entendi. Esse é o caminho. Entendi. Bom, você que está aí na nossa audiência, nesse momento nós temos aí mais de 30 pessoas vendo, são pais ou educadores muito interessados nesse assunto, né? Pode comentar aí, o seu comentário vai aparecer na nossa tela, tá bom? E pode mandar uma dúvida, algo que você queira saber, nós vamos tentar responder aqui na medida do possível, tá bom? Dê um feedback para a gente. Bom, professor, doutora, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela, no seu documento, né, que alerta aos pais, ele coloca algumas questões que devem ser observadas
que são mais como sintomas, digamos assim, né? Uhum. Um deles é a ansiedade, né? A ansiedade que é aparente, né? Talvez seja um dos primeiros, vamos chamar de sintomas, né? Um dos primeiros sintomas. E como que a gente deve lidar com essa ansiedade? Muito acelerada, porque tem criança que já é hiperativa, né? E ela está no espaço de confinamento muito tempo. Esse é um exemplo, né? Mas, no geral, as crianças e adolescentes desenvolvem uma ansiedade pelo fato de não poderem sair, de não poderem jogar futebol na rua, de não poderem ir visitar os amigos, né? Como que a gente pode lidar com essa ansiedade? Primeiro é preciso entender o que é ansiedade, né? É muito simples, caiu na boca do senso comum. Eu estou ansioso. O que é isso? Eu estou pensando demais no futuro, eu estou pensando demais em uma determinada coisa que eu vou fazer. Correto, porque a ansiedade é uma emoção natural da vida, que ela nos prepara para algo que vai acontecer. Só que em excesso ela nos prejudica, porque a ansiedade ela gera sintomas fisiológicos. Então pode desencadear uma série de problemas, de desajustes na nossa vida. E nesse momento que todo mundo está isolado, a ansiedade ela com certeza está muito elevada dentro dos lares. Por quê? A preocupação com o futuro, a preocupação de quando tudo isso vai acabar, a preocupação dos filhos em voltar, quando vão voltar para a escola, a preocupação dos filhos maiores, como vai recuperar tudo, como vai ser tudo, é uma incerteza que eles têm, que todos temos, mas eles acabam pensando muito nisso. Os adultos pensam em como vão se reestruturar financeiramente, como vão ser as coisas. Muitos pais podem ter ficado desempregados, muitos ter adquirido muitos problemas financeiros e uma infinitude de problemática que tudo isso está sendo absorvido e descarregado em casa. Então, o que é que nós podemos fazer? O que é que os pais, as pessoas com filhos em casa podem fazer para minimizar essa intensidade emocional? Evitar falar alguns problemas. Eu sei que problema de casa é problema de toda a família, mas tem certos problemas que não são dos filhos. Por exemplo, problemas financeiros. Não pertence a filhos. Então, tem alguns familiares trabalhando ainda. Então, o filho está em casa e o pai ou a mãe chega e ele chega estressado porque tem sido dias estressantes, porque tudo está fora do lugar. E aí ele já começa a reclamar sobre as finanças, sobre o futuro, e a criança ou o adolescente que estava ali esperando os seus pais para conversar, para contar que assistiu um episódio novo, para contar que descobriu um aplicativo novo, para contar qualquer coisa que para ele é extremamente importante, e o pai não está disponível. O pai está reclamando. E isso ele vai ficar ouvindo, eles ouvem e eles vão ficar intensamente ativados emocionalmente, principalmente na ansiedade, porque eles vão se preocupar. Poxa, meu pai está com problemas, a minha casa está com problema financeiro, e os filhos, crianças e adolescentes, eles não têm a maturidade de filtrar informações, de fazer filtros do que é necessário e do que não é. Então, para ele, ouvir que o pai ou a mãe está falando que vai faltar grana para casa é aterrorizante. Então, esse filho pode não dormir, pensando, o filho pode se sentir culpado, porque vai pensar que é uma despesa para os pais. Então, certos comportamentos e coisas podem ser minimizados. Tentar ouvir a criança, não julgá-la, né? Ou então compará-la. Isso vai passar, menino, todo mundo sente isso. Isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. É terrível, são comportamentos errôneos. É preciso parar, conversar com a criança, se exaltou, falou o que não deveria, sentar e conversar. Olha, todos nós estamos passando um momento difícil. Sabe quando você sentiu aquele dia, você estava um pouquinho triste ou com raiva de alguma coisa? Os pais também sentem isso.
Mas só que tudo isso vai passar, nós vamos resolver. Não se preocupe, porque você não precisa se preocupar com esse problema, porque isso é um problema do pai e da mãe. Sua preocupação é estudar, que é a preocupação dos filhos. Então, é preciso acalmar. Se viu que a criança ela está muito ansiosa, conversar, saber se ela está dormindo, saber até que horas ela está usando o celular, saber como é que está a rotina do adolescente, porque às vezes os pais se preocupam tanto com as crianças menores, esquecem um pouco dos filhos adolescentes, por acreditar que, por entender que eles já fazem as coisas sozinhos, tomam banho, se arrumam, só que ele também tem suas necessidades emocionais. Então, eles precisam ser ouvidos e acolhidos. E um recurso muito bom para a ansiedade é a respiração. A respiração correta. Aquela que nós inspiramos pelo nariz, seguramos e expiramos pela boca, fazendo que mover o nosso diafragma com a barriga mesmo, estufando a barriga para que ele possa trabalhar. Repete isso no momento ansioso, ou já ao acordar, antes de dormir. É um exercício maravilhoso para conter a ansiedade e que toda família pode virar uma brincadeira dentro de casa. Toda família pode participar. Que ótimo. Isso é muito importante. A distração, né? O momento, né? A destinação do momento para eles, né? Para as crianças. Sim. Que ótimo. Isso é muito bom. E tem uma coisa agora que não falta na nossa vida, que é a informação, né? E se falando do assunto do momento, que é o coronavírus, né? Uhum. Sim. E normalmente o que a gente vê são as TVs ligadas o dia todo, as crianças falando sobre isso, né? Esse excesso de informação, eles podem afetar as crianças? Sim, porque é um volume denso que a gente volta a falar sobre o filtro que eles não sabem, né? Eles não têm muitas habilidades para filtrar essas informações. Então, ele levanta, a televisão está ligada, alguém está vendo o jornal, aí assiste o jornal da manhã, do meio-dia, da noite, que são as mesmas notícias, toda hora falando quantos contaminados em Altamira, em região, no Brasil, no mundo. Então, isso não é muito necessário. Claro que, como adultos, nós queremos entender e saber qual é a situação do Brasil, da cidade, do nosso estado, é comum. Mas será que é necessário assistir 5 jornais por dia? Né? Será que é necessário passar o dia inteiro falando sobre isso, gastando tempo com informação que às vezes não é muito necessária do que estar passando um tempo com o filho, vendo alguma coisa, conversando com ele? Então, esse volume de informação pode sim afetar as crianças e ativar a ansiedade. Entendi. E como que se a gente se a gente opta por não expor as crianças essas informações, a gente está falando mais de crianças, porque os adolescentes até eles já filtram um pouco mais, né? Sim. Mas claro que isso pode, como você já disse, pode incorrer em outras coisas, como por exemplo o desenvolvimento da ansiedade, da sentimento de culpa, né, do medo de perder, enfim. Mas se a gente não se informa, não deixa a TV ligada, por exemplo, como que a gente deve falar com nossos filhos sobre isso? Qual que é a linguagem que a gente deve utilizar? Nós devemos ser honestos, eu acho que, desculpe, eu acho que muito mais, nós devemos ser honestos sobre o que a gente vai falar com os filhos, ou a gente pode ludimizar, não sei se essa palavra existe, estou criando agora, né? Tratar da forma lúdica esse assunto. Sim, sim, exatamente. Na verdade, não é um assunto que deva ser escondido, ou deva ser negligenciado. Eles precisam entender o que está acontecendo. Claro que para as crianças é de uma forma, e usar a ludicidade é excelente para contar para elas o que é o coronavírus, né, o que ele faz, o que é necessário para combater. Tem diversas formas lúdicas, as escolas estão trabalhando com isso. Então, é mais simples, mas é necessário contar. Os adolescentes, eles
escutam, assistem coisas, mas é importante que a família, que os pais sentem e conversem sobre esse assunto, porque a primeira educação é a de casa, então os filhos podem ler qualquer coisa, a internet tem muita coisa, e eles podem pensar qualquer coisa, né? Então é necessário sentar, conversar, falar sobre se é para pesquisar, vamos pesquisar juntos, vamos assistir algum documentário juntos, vamos entender o que é um vírus, vamos entender como é que ele veio parar aqui e vamos entender como é que combate. Então, é necessário dialogar com as crianças, ser honestos, claros e transparentes com eles, sim. Legal. Eu acho que é o princípio de tudo até, né? É a questão da confiança, né? Do vínculo de confiança, né? Que se gera e precisa se fortalecer nesse momento, né? Vamos passar para um outro tema, acho que é bem importante, sim, que é sobre a nossa disponibilidade, nós adultos, né? Como você bem disse, nós também estamos confinados, né? Nós também estamos no home office, né? A rotina aliás, se mudou, piorou um pouco, né? Mas essa ausência, no caso, os pais e os responsáveis que são ausentes nesse tempo, eles não dedicam um tempo para a criança, né? Para brincar, para fazer a tarefa de casa, enfim. Qual que é o impacto dessa ausência na formação da criança? Ao longo do tempo, como que isso impacta, já que nós estamos como já voltamos a dizer, 2 meses aí praticamente, né? Sim, sim. Eles estão sem algo fundamental para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua aprendizagem, que é a, a vivência com outros seres humanos, o contato social. Porque nós Sim, somos seres sociais e temos a necessidade. Inclusive, quando nós estamos sendo moldados, quando a nossa personalidade está se formando, 80% dela é parte do meio, é parte daquilo em que da onde eu estou sendo criado, de como eu estou sendo conduzido. 20% é genético, então é muito pouco. Então, se a gente retirar tudo em casa, que as crianças e adolescentes têm acesso, todos os recursos, tudo que elas têm, o que vai restar? A família, os pais. Então, eles não estão tendo contato com os amigos, estão virtualmente, mas não é a mesma coisa. Eles estão estudando, eles estão desenvolvendo atividades, eles continuaram a fazer certas coisas que já faziam, mas uma metodologia diferenciada, em um modelo remoto. E então, o único contato que eles possuem é com a família. E a família é a base para uma estrutura emocional saudável, porque é a família que vai implantar a segurança, é a família que vai trazer amparo e é a família que vai trazer valor. E essas três palavrinhas, elas são fundamentais: segurança, amparo e valor, porque se uma delas é negligenciada na nossa infância, nós teremos várias consequências na vida adulta. Porque se eu não tive amparo, eu terei dificuldades em me relacionar, eu terei dificuldades com questões de amar alguém ou de me sentir amado. Se eu não fui valorizado em casa, se os pais não valorizam as mínimas coisas que os filhos conquistam, eu não vou ser um adulto que vou sentir-se valorizado quando eu adquirir alguma conquista no futuro. Vou precisar de muito autoafirmação e de afirmações para entender que aquilo é valorizado. Então, tem uma série de consequências. Então, há uma necessidade de parar um pouco e dar atenção aos filhos, porque essa ausência com a vida normal, com o mundo normal, ela já acarretava prejuízos e agora com todo mundo dentro de casa, essa ausência fazendo visita, né? Porque morada ela não pode. Ela fazendo visita nos lares. Então vai haver um prejuízo emocional, porque uma família, cada um tem os seus quartos, mas não devem viver trancados.
Tem tanta coisa para fazer, tanta coisa que pode se criar, sabe? Tem pessoas que moram em casas maiores, outros que moram menores, mas assim, se vocês pais não têm uma ideia, uma criatividade, pergunta para os filhos, que eu garanto que eles vão ter ideias mirabolantes. Agora sim, apoie, mesmo que eles queiram fazer um acampamento dentro de casa. Eu acho que nesse momento tudo é válido. Tudo é válido. O que não é válido é a ausência materna e paterna, porque é necessário na construção emocional dos indivíduos. Legal. Aqui em casa eu estou aprendendo com eles a jogar dominó. Olha que legal. É uma rotina que nós criamos. Então, acho que é justo a gente dizer que é necessário, então, manter um mínimo de apoio, um mínimo de convívio social, mesmo que virtual, né? É importante fazer uma chamada de vídeo com a avó, né? Fazer uma reuniãozinha ali com os primos, uma videochamada, né? Ver as pessoas, principalmente ver os colegas da escola, né? Uma iniciativa que eu quero parabenizar aqui da Escola Judete Dutra. As professoras da educação infantil, elas estão ligando, fazendo videochamada em grupo de uma criança com a outra para ver, para se verem, né? Para matar a saudade. E é muito, talvez, muito mais importante do que necessariamente a gente desenvolver uma relação, é manter o que existia, né? É tentar manter o que se existia. Isso, acho que, resumindo, acho que seria isso, né? Eu, como pedagogo, não entendo nada de psicologia. Sim, Mas é relações humanas, né? São relações humanas, né? Que a gente tem que desenvolver sempre. Isso, tá E aí, certíssimo. e a gente cai em uma coisa, você falou aí na questão de cada um ter seu quarto, né? Que hoje, com as redes sociais, a vida digital ela é muito mais frequente, né? O tempo que o brasileiro, isso envolve criança, adolescente, jovem, adulto e velhos, né? Idosos. O tempo que eles vivem conectados hoje é muito grande, né? Sim. E isso causa um afastamento. Como organizar a rotina em casa, de forma prática, assim, como que a gente pode organizar uma rotina para que aquela preguicinha de fazer a tarefa, né, a tarefa seja algo prazeroso, não seja uma punição, por exemplo, deixa o celular e vem fazer a tarefa, né, deixa o Netflix, vem fazer a tarefa. E eu estou usando o exemplo da tarefa escolar, porque hoje grande parte das escolas estão desenvolvendo isso, mas muito mais de todas as tarefas, né? Porque a criança ela tem que ter um convívio social em casa, né? Aprender a organização, por exemplo, né? Ajudar nas tarefas domésticas, né? Como que a gente pode organizar uma rotina adequada para os nossos filhos? Primeiro a palavrinha que todo mundo escuta muito, é a rotina. É preciso estabelecer uma rotina padronal, com horários fixados, e essa rotina ela pode ser dividida, semanal e final de semana, porque de fato muda. O que é que você pode colocar na semana? Você coloca o programa de estudos do seu filho, que as escolas estão fazendo, que estão dando suporte para os alunos, para as crianças e adolescentes. Você vai organizar a rotina diária conforme, por exemplo, seu filho estuda pela manhã. Então, pela manhã, o compromisso dele é participar das lives, responder o sistema, fazer as atividades daquele dia, que ele já sabe que tem para fazer, porque a escola está mandando os avisos, está mandando tudo direitinho, as explicações. Então, pela manhã é o horário de aula dele. Então, o ideal é que ele conclua, faça suas atividades, participe das lives ao vivo, assista tudo direitinho naquele horário que ele ia para a escola. Porque quando voltar ao normal, ele ainda continua habituado, porque não é férias. Então, é necessário que mantenha esse padrão para que a mente compreenda que aqueles horários é o horário do estudo, não é o horário do Netflix, não é o horário de jogar, não é o horário que o filho pode ir para o sofá e se jogar, não.
Mas para organizar isso, porque eles gostam de assistir, têm o direito de assistir, então é necessário organizar a rotina em que lá tenham os estudos, lá tem o horário em que ele pode assistir o Netflix, lá tem o horário em que ele possa usar o celular, lá tem o horário em que ele vai dormir. Então você pode fazer uma tabelinha e colar no quarto do seu filho. Claro que com as crianças você precisa conversar de uma forma lúdica, explicar para ela a necessidade de estudar em casa, por que tem que fazer isso, porque as crianças são mais perguntadoras. Por que eu não posso assistir agora? Então, você tem que ter uma ludicidade para explicar para ela o momento ideal para tudo. Por quê? Porque se seu filho estudou no horário que deveria e depois ele está livre, ele está perdido, ele não sabe o que fazer. Ora ele quer ir para o celular, ora ele quer ir para a televisão, ora ele quer falar com alguém, ora ele quer fazer uma videochamada. Então, é mais organizado mentalmente, a mente descansa mais, não cria tanta ansiedade, porque se eu paro, eu tenho muitas coisas ao meu redor possíveis de fazer, e eu não sei qual eu quero fazer, eu vou ficar ansioso. Então, há uma necessidade. 4 horas da tarde, horário do Netflix. 8 horas da noite, horário em família, né? O horário que a família ali... Horário em família pode ser várias coisas, um jogo, uma conversa, um bate-papo, um filme em família. Então, é necessário, porque quando o filho vai dormir, ele sabe, amanhã é sexta-feira, então eu já sei o que eu vou fazer 8 horas da manhã, eu já sei o que eu vou fazer meio-dia, eu já sei o que eu vou fazer 4 da tarde. E aí também tem a necessidade de deixar horários vagos, para que eles possam também ter escolhas do que eles querem fazer. Só que tudo isso, essa organização de rotina, ela não pode ser imposta. Ela precisa ser dialogada, conversada. Porque uma coisa imposta, adolescente não cumpre, né? Por quê? Porque ele não participou da escolha dessa rotina. Ele não foi Entendi. perguntado. Então, precisa ser junto. Olha, filha, vamos organizar aqui uma rotina, você pode decorar, vamos colar no seu quarto, sabe? A parceria em família, que pode construir metodologias que vão facilitar a diária em casa. Os filhos maiores, que já ajudam nos serviços domésticos. Eu vou trabalhar e o meu filho estuda tarde, a minha filha estuda tarde, então eu quero que ela lave a louça, varra a casa. Aí a mãe chega, a filha não lavou a louça, não varreu a casa, aí ela vai correndo, aí tem que almoçar, daqui a pouco já é hora da escola. Então, quando você conversa, se organiza, olha, filha, em tantos minutos você faz isso, então vamos colocar esse serviço para tal hora. E tal hora você pode fazer as suas coisas. Não é uma organização, ela já sabe que ela tem um benefício. Ela já sabe, olha, se eu fizer isso, eu posso mexer no meu telefone, assistir alguma coisa no Netflix, conversar com os meus amigos. Então, é tudo um diálogo, conversado, explicado, porque a imposição autoritária não traz educação saudável emocionalmente. Entendi. Vamos aproveitar para responder a pergunta da Fabiana. Na quarentena, deve-se colocar limite no uso do telefone celular? Sim, com certeza. Na verdade, é algo que tem sido muito debatido no meio educacional, no meio familiar, porque os pais estão meio perdidos do que fazer com os telefones. O seu filho é maior de idade? Não. Seu filho é maior de idade, mora na sua casa? É dependente de você, então você que manda ainda. Só que com imposição, briga e eu mando, demonstrar o autoritarismo não resolve. Porém, é preciso conversar. Quais são as consequências do uso excessivo do celular? Pesquise junto com seus filhos e mostre. Mostre o que acarreta dificuldades visuais, dificuldades mentais, dificuldades de memória, cognitivas. Então, mostre a ele as consequências e converse. Se está excessivo, nós vamos dar um horário e a partir de tal horário a gente recolhe o telefone e você só pega amanhã. Isso é conversado. Porque o que acontece? Quando a criança ou o adolescente faz alguma coisa errada, os pais tomam como uma punição. Mas isso já poderia ter sido reeducado há muito tempo. Entendi. Mas
Acredito que sim. Nessa questão do uso do telefone, aliás, eu acho que da rotina em si, né? Eu acho que tem que estar escrito, né? A gente aprende muito isso dentro dos nossos grupos de estudo, que é importante para a criança estar explícito, né? Está escrito, fazer uma tabelinha com horários, né? Com as atividades, montar com eles esse momento, né? Colocar ali na porta da geladeira, que é mais fácil de colar, né? É ser algo visual, porque a criança, ela é muito visual, né? Tem que realmente ter, embora ela não saiba ler, mas ela sabe que aquilo ali é uma rotina, que aquilo ali é uma divisão de tarefas, é algo que ela tem que fazer. Se foi montado junto com ela, ela vai acompanhar de forma bem atraente para ela, né? E aí entra no detalhe só um detalhe da ludicidade, porque as crianças que não sabem ler, como é que eu vou montar uma rotina através de figuras? Que ela vai entender, né? A linguagem dela, ela já consegue identificar visualmente o que aquela imagem está se referindo. É o lavar as mãos, né? É o estudar, é o tomar banho, ela já sabe. Então, tudo isso vai na linguagem da fase dos filhos. Sim, entendi. E a Uhum. gente tem visto, nós que somos, eu sou gestor da IBR Cursos, né, também, além da Uninter, e na Uhum. IBR nós trabalhamos com educação para crianças, né, educação digital. E muitos pais estão justificando alguma forma, né, de afastar os alunos dessas atividades que eram atividades que eles faziam no dia a dia. E a gente tenta conversar com os pais nesse aspecto, né? Não estou aqui, não é um puxão de orelha, pelo amor de Deus, mas é uma coisa que me chama a atenção como pedagogo, né? Porque a gente tem falado aqui em manter a rotina e não modificar a rotina, né? E é uma linguagem uniforme, é uma opinião uniforme em todo o meio que trabalha com esses assuntos comportamentais, né? Sim. E os pais estão retirando os filhos dessas atividades ou não se colocando como solidário nessa hora, né? Meu filho não pode usar meu computador, por exemplo, para fazer a aula, né? Qual que é essa ação, assim, do ponto de vista psicológico, né? Assim, ela é correta? Essa extração da rotina, né? Retirar o aluno da rotina assim tão bruscamente, isso colabora com esses sintomas que, por acaso, que a gente tem trabalhado aqui? Vamos avaliar a situação. Não é férias, né? Fomos paralisados por causa de um momento mundial, né? Algo que aconteceu, uma pandemia, e estamos tentando manter uma rotina normal dentro de casa através de ensinos remotos, de metodologias remotas. Então, não é o ideal. Não é o ideal. Por quê? Os filhos, as crianças já perderam o convívio com os colegas de sala de aula, já perderam as festinhas de aniversário, elas já perderam a ida ao cinema, elas já perderam o shopping, elas já perderam a ida na casa da vovó, o almoço de domingo, elas já perderam tudo que elas faziam. E elas não são culpadas do que está acontecendo. Então, o tirar os filhos das suas atividades extracurriculares que antes fazia não é muito saudável, porque traz uma sensação de consequência e punição. Estou sendo punido, estou saindo de uma atividade que eu amava, que eu adorava, que eu gostava, que era necessária para a minha vida, porque aconteceu uma pandemia. Então, essa interpretação cognitiva, ela não é saudável. Então, nós, psicólogos, aconselhamos manter. Esse não é um recurso que precisa ser economizado. Tem outras coisas que podem ser economizadas, porque a qualidade de ensino, o futuro dos filhos é de extrema importância. E não pode parar por causa de uma pandemia, porque nós vamos continuar vivendo quando a pandemia acabar. Né? Então, assim, não é aconselhável, não é o ideal, porque eles não podem ser punidos, perder mais coisas agradáveis e prazerosas deles, da rotina, porque está acontecendo um dilema, um problema mundial e agora eu vou
tirar meu filho de todas as atividades. E aí, o seu filho vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Ele tem muita energia para ser gasta. Muita. É isso aí. Né? Ajuda até na rotina, né? Sim, Na verdade. sim. A próxima questão, já estamos com 50 minutos de live, temos 5 minutinhos aqui para concluir. Nós temos uma última questão, mas acredito que já foi respondida, né? Como é o uso da internet, das redes sociais, da TV, o controle, acho que isso se encaixa dentro da rotina, né? Estabelecer um tempo para cada um dentro daquela rotina organizada. Então, quando acabar a live aqui, corre lá, pega uma folha de papel em branco, uma folha de caderno, risca umas linhas e coloca lá, na primeira coluna, coloca hora, coloca ali o dia da semana, a hora e a atividade a ser desenvolvida. Existem infinitas opções aí na internet, se você pesquisar no Google, você vai encontrar vários modelos, até mesmo em Word já, em PDF, né, para preenchimento. Isso é bem útil, isso é bem útil mesmo. Temos a gente estava falando sobre a questão da organização da rotina, continuamos falando. Uma coisa que eu achei muito interessante com os meus filhos aqui, né? Que as escolas, no geral, eu estou tomando aqui, por exemplo, o Judete Dutra, que é com quem a gente tem maior relação, meus filhos são alunos do Judete Dutra, como que a organização da rotina de estudo é interessante, né? Então, a gente recebe a organização das aulas e ali tem a rotina como se ele estivesse na sala de aula, né? Assistir aula de português, assistir aula de matemática, pausa de 15 minutos para o lanche, né? Isso é uma coisa importante, porque se a gente está falando de rotina, eu achei interessante porque eu como pedagogo não tinha pensado nisso, vou ser honesto, né? Mas existe uma proximidade muito grande, né? Ele está ainda mais mergulhado na rotina, né? Isso realmente é algo que os educadores que estão nos vendo aqui, se não fazem, façam, organizem a rotina de estudos, com disciplinas essenciais, com horário do lanche, com horário da brincadeira, né, que os pais podem fazer com os filhos, e de repente você, educador, vai estar ajudando os pais a administrar essa rotina, que realmente para nós é muito difícil também, como pais, porque nós temos outras coisas, né, muitas coisas, e às vezes a pessoa tem muitas crianças, né? Então, realmente é adequar a realidade de cada um, né? Sim. Nós temos... Só para finalizar a tua fala, Gleison, os pais precisam ter uma rotina e as crianças precisam saber, porque tem pais trabalhando em casa. E como é que a criança vai saber que é o horário de trabalhar se a casa não era ambiente de trabalho? Então, isso precisa ser mostrado para elas, da forma que elas têm que concluir a rotina delas, elas precisam saber que os pais também precisam de rotina, né? Isso. Olha, a Leiliane está agradecendo a gente, diz que ajudamos muito ela. Que legal. Que bom. Temos outro comentário aqui da Neuma. Tabela dá certíssimo. Ela está dizendo que aplica ali, né? E que é algo muito fácil de fazer. A Leiliane também diz que já coloca na porta da geladeira, né? As questões. Deixa eu ver, que coloca na tela para gente. Olha, a Liliane disse que eu já tenho na porta da geladeira, tenho 2 adolescentes, acredito, e o pai não ajuda, não tem paciência. A mãe acaba pegando bastante dessa responsabilidade, né? E temos uma pergunta aqui, eu vou localizar, que eu deixei para o final, que é uma pergunta da Poliana, nós temos 1 minutinho aí para fazer as considerações finais. Poliana é nossa coordenadora aqui na Uninter, e ela está perguntando o seguinte: qual seria o tamanho do impacto deste momento de isolamento para os adolescentes que estão em processo de desenvolvimento social, né, que costumam se encontrar muito com os amigos, né? De qual forma podemos trabalhar com esses adolescentes para reverter essa situação? Tem 2 palavrinhas assim, como que a gente poderia fazer isso? Sim, na verdade é uma situação em que está um pouco difícil, porque a necessidade de trabalhar seria de uma forma presencial, né? Mas o que a gente pode fazer, educadores, pais, é ouvir. Ouvir qual é a necessidade, do que ele está sentindo, do que ele está passando. Educadores podem ouvir quais são as necessidades deles com relação ao ensino-aprendizado, as tarefas diárias. Ouvir qual é a demanda que esta pessoa, que cada pessoa ela vai ter uma demanda individual. Então, ouvi-los
saber o que é que está acontecendo, para poder pensar em algo que possa intervir, ajudar, colaborar, porque, de fato, ninguém pode se encontrar. Como vai fazer uma intervenção? Mas eu vi ter um contato virtual, manter essa proximidade que tanto foi falado aqui, com os professores, com os alunos, é genial. Isso é muito válido. Reforcem, continue fazendo, porque é importante demais o aluno receber uma videochamada da sua turma, do seu professor. Eles se sentem tão importantes, tão amados, que isso dá motivação para eles concluírem as tarefas. Incentive os adolescentes, os maiores, a fazerem videochamadas com seus amigos, com seu grupo de afinidade, porque nós sabemos que na adolescência já tem isso, então não adianta botar um grupão lá, porque as pessoas não vão conversar entre si, cada um vai pela sua afinidade. Então, motive, reforce isso. Tá bom. A Elke mandou uma pergunta legal pra gente, mas nós não vamos responder aqui, nós vamos responder nos comentários, tá, Elke? Senão vai cair nossa live, tá? Sim, ouço muitos pais reclamarem que não são professores. O que dizer a esses pais como incentivo? Nós vamos responder lá no comentário, tá bom, Elke? E aí todo mundo consegue ver. Nós queremos agradecer aqui a parceria da Escola Judete Dutra, que nos cedeu a sua psicóloga tão competente. Parabéns, Sandy, pelo seu trabalho. Obrigada. Nós, é uma instituição com qualidade reconhecida, mais de 30 anos de trabalho, né? E toda a equipe, a Tessia, a Tice, né? A dona Judete, muito obrigado pela parceria de sempre e por ter nos proporcionado esse momento. Quero dizer que tivemos uma interatividade muito legal. Obrigado a todos que comentaram, mais de 60 impressões. Né? E se você perdeu ou chegou no meio, porque lá no Instagram não deu certo, né? Você vai lá no YouTube, na IBR Altamira, nosso canal, ou no canal Uninter Altamira, e se inscreve para receber as próximas lives. Nós vamos fazer também no YouTube, mas só se a gente tiver audiência lá, como nós temos no Facebook. Então, corre lá, se inscreve. E essa conversa toda que a gente teve aqui vai ficar gravada na íntegra lá no nosso YouTube, tanto no da Uninter como da IBR Cursos, combinado? Então, você perdeu, chegou no meio, travou sua conexão, ou você simplesmente quer indicar, acha interessante alguém conhecer sobre esse assunto também, compartilhe o link, daqui a 1 horinha vai estar disponível lá no YouTube, tá bom? Muito legal, e nós queremos aqui agradecer a audiência de todos que se dispuseram a ficar 1 hora aqui com a gente. Muito obrigado, tá bom? Semanalmente nós teremos às quintas-feiras a nossa live. Não perca amanhã a live lá no YouTube da Uninter. Vai ser tratado o aspecto da espiritualidade, tá bom? Vê lá no nosso Facebook a divulgação, no nosso Instagram, e não perde. Sandy, muito obrigado. 30 segundinhos para suas considerações. Boa noite, gente, desde já. Obrigado pela audiência de vocês. Eu que agradeço, obrigada, Gleison, né? Agradeço a escola por ter sido parceiraça nesse momento. Agradeço a todos que estão aí, que assistiram a gente até o final. Qualquer dúvida, deixa no comentário que a gente vai respondendo. Qualquer sugestão, na verdade, qualquer dúvida a gente vai responder nos comentários. E muito obrigada a todos e cuidem das suas famílias e esse momento vai passar. Boa noite, gente. Saúde a todos, sucesso. E se precisar, sabem nos encontrar. Estamos nas redes sociais, nossos contatos estão lá. Busquem por Uninter Altamira, IBR, Centro Educacional de Judete Dutra. Nós estamos de portas abertas para vocês. Boa semana a todos.